gente, tudo bem? Começando hoje o Espia Aqui Agora. Temos um encontro a partir de hoje com você toda semana, trazendo aqui informações importantes, entrevistados importantes de Caruaru, de Pernambuco e do Brasil, trazendo assuntos que interessam a você, interessam a sua vida. Teremos um encontro aqui toda semana, eu, Geraldo Mendonça e Johnny Pequeno, encontro marcado. A nossa entrevistada de hoje, nesta estreia, estamos estreando hoje o Espia Aqui Agora. Toda semana nós teremos um encontro aqui com um entrevistado especial, importante, que tem uma representatividade em Caruaru, na verdade não só em Caruaru, mas nível estadual, nível federal, nível Brasil, para que possa trazer as melhores informações com qualidade para você que acompanha o Espia Aqui, o Caruaru no Face, né? Este veículo extraordinário que tem contribuído bastante, aí, levando informação para todo mundo. Então, primeiramente, prefeita Raquel Lira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda. É um prazer estar aqui, Welter, Geraldo, Johnny, a todos que fazem o Espia Aqui, o Caruaru no Face. Vocês têm dado uma contribuição enorme para a nossa cidade, dando a boa informação, chegando na frente de muitos e muitas vezes ajudando o poder público a tomar decisão. Eu quero parabenizar, reconhecer o trabalho de vocês e uma satisfação poder estar aqui num momento super diferente, né? Aniversário da nossa cidade, a gente aqui celebrando de um jeito bem diferente. Pois é, esse é o nosso papel. Então, como a senhora disse, Geraldo Mendonça estará sempre aqui com a gente toda semana, não é isso, Geraldo? Johnny Pequeno também. Isso, Welter, a gente vai debater os principais assuntos, né, da nossa cidade e também no nosso país, no nosso estado, diante dessa situação atípica que a gente está vivendo. É isso aí. A ideia é que a gente consiga trazer temas que, no momento em que a gente é tão bombardeado por informações de tudo que é lado, e principalmente por fake news, né, que tem acabado confundindo muita gente nas redes sociais, é importante a gente ter um momento para ter uma conversa mais profunda e tentar analisar a situação que a gente está vivendo, né? Perfeito, Johnny. Muito bem. Prefeita, como a senhora disse, hoje, 18 de maio, aniversário de Caruaru. Teríamos, portanto, muitas razões para comemorar 163 anos da capital do Agreste. A senhora que vem aí quase completando 4 anos, não é isso? O primeiro mandato, com muito trabalho, com muita obra, muita coisa apresentada para a cidade. Mas, infelizmente, não temos realmente tantas razões assim para comemorar, considerando esse cenário que o mundo está vivendo, o Brasil está vivendo, Pernambuco e Caruaru. O que dizer nesse momento para o caruaruense, prefeito? Olha, eu jamais imaginei ser prefeita da nossa cidade num momento de adversidade como esse. A gente nunca espera, se planeja de um jeito e surge algo inusitado no mundo e a gente precisa se reinventar, né, como pessoa, como profissional, como gestora, e tudo aquilo que tinha planejado para a gente centrar todos os esforços na preservação da vida e da integridade da saúde das pessoas. A epidemia nos ensina todos os dias de que a gente precisa ser mais resiliente, mais resistente, e isso o povo de Caruaru, essa capacidade de se reinventar, tem de sobra, né? Passamos por um momento de dificuldade, a crise financeira também gerada pelo próprio vírus, pela epidemia e a paralisação de muitas atividades, ela traz um certo desalento, muita gente vai para uma condição de vulnerabilidade social muito grande e o papel do poder público ele fica sendo de muito maior responsabilidade para poder atender as diversas frentes de uma gestão, né, que está no seu último ano. Encerramos ali no dia 31 de dezembro, a gente tem muita coisa que está rodando na cidade, conseguimos no ponto de vista de obras, de ações, mas o nosso foco e nossa palavra é para falar sobre vida de pessoas e sobre o cuidado com pessoas. A gente tem, de maneira muito firme, atuado nos últimos 60 dias para colocar, para redirecionar o nosso time que está em campo, especialmente aquele que atende a área de saúde. Conseguimos, depois da reforma que a gente tinha feito no ano passado, ampliar o Hospital Manuel Afonso para atender especificamente para o Covid. Então, a gente saiu ali de 54 para 73 leitos, conseguimos comprar respiradores, colocamos equipes lá a postos, redirecionamos muita gente que estava em tratamento no ambulatório, em áreas de cirurgia eletiva, e a gente colocou todo mundo para poder atender o Covid, né? Colocamos remédio na porta da casa das pessoas idosas de nossa cidade, então a expectativa aí é atender cerca de 30 mil famílias, já
chegamos a 7, 8 mil pessoas entregando remédio na porta para impedir a circulação e prevenir a circulação de pessoas. E todos os dias a gente redireciona e reinventa os nossos serviços, seja da feira de frutas e verduras, com sanitização, distribuição de máscara, espaçamento entre os bancos, seja colocando a tecnologia em favor da administração e da população, com as plataformas que a gente cria aqui de delivery Sulanca, e a própria prefeitura, através do Caruaru Digital, podendo chegar mais perto do cidadão, ainda que a gente tenha que ficar distante, né? A gente usa a tecnologia em nosso favor para beneficiar o nosso cidadão. Tá dentro desse contexto aí do aniversário de Caruaru, né, em que a gente fala sempre relacionado à renovação, né? O que é que você espera que seja o novo normal, a nova versão de normalidade da gente, enquanto cidadã e enquanto gestora, para o município de Caruaru a partir de 2021? Acho que o novo normal, ele já começa a ser construído a partir de hoje. Acho que o mundo não vai ser igual como era antes. A gente vai assimilar no nosso comportamento, na nossa postura, não só como cidadão, mas como instituição prestadora de serviço à população, novas regras, e de um cuidado pessoal muito forte, regras sanitárias, né, de uso de máscara por um tempo, rodízio de pessoas, mais uso digital e menos uso do pessoal, a gente poder trabalhar com protocolos internos que permitam as pessoas ter fluxo de pessoas com segurança, né? A gente está fazendo isso não só dentro da prefeitura, mas nos nossos equipamentos de saúde, no trabalho de limpeza pública, nas obras de construção civil. Acho que teremos aí um período grande de aprendizado e adaptação, né? Estamos discutindo na educação, por exemplo. A gente colocou o Aula em Casa, né, com a parceria com a TV Câmara, no canal 22.2, começamos a disponibilizar aulas pela TV, também na internet, através do YouTube, no portal da prefeitura, com apostilas, plataforma de educação à distância, tudo isso que se incorpora agora, a gente não vai perder depois. Na medida em que a gente começa a utilizar essa tecnologia, essa forma diferente de fazer, isso aqui será um legado que a crise nos deixa, e é um legado positivo diante da adversidade, de poder aprender a fazer melhor, com menos recursos, à distância, e preservando a integridade e a saúde das pessoas. O novo normal está sendo construído, por exemplo, para funcionamento de atividades comerciais, a gente já coloca regras novas para farmácias, supermercados, um por vez, um por família, usa máscara, usa álcool gel, a limpeza dos lugares, e todo um padrão que vai ser exigido e já está sendo para que a gente volte a funcionar. A gente vai conviver com esse vírus por muito tempo e outros virão, né? Acho que o aprendizado que para o mundo essa epidemia traz é de que não existe fronteira e que não tem tempo para a gente esperar. A gente apostar na ciência, no uso da tecnologia, na confiança em dados, a gente produzir dados e inteligência para o município. A gente tem utilizado aqui a parceria com diversos cientistas, da Inloco, por exemplo, uma empresa pernambucana, mas que está sediada hoje em São Paulo, com braços na Califórnia, dizendo como é que as pessoas estão se movimentando, qual o nível de isolamento que está sendo observado. A gente está com o Instituto de Redução de Riscos e Desastres da Universidade Federal de Pernambuco também nos apoiando, o próprio Colab e AppTrack, são plataformas que nos ajudam a gente não pode pulverizar a nossa energia e nossa força, a gente tem que ter dados que façam a gente agir de maneira eficiente em determinada parte do nosso território. Raquel, um dos temas que você tocou aí foi na educação. Eu levantei os dados junto à Secretaria de Educação aqui no município. Caruaru tem 43 mil alunos na rede municipal. Esses 43 mil alunos hoje estão em casa. Como a gente já viu algumas ações que foram feitas, né, pela prefeitura em relação à transmissão de aulas através do canal de TV aberta da TV Câmara e também no YouTube. Mas o que é que a prefeitura está pensando em novas medidas para a educação, para os alunos, para os estudantes e para os professores daqui em diante? A educação é um grande desafio. A gente vem investindo na educação como a única maneira de transformar verdadeiramente a vida das pessoas na nossa cidade desde o início da nossa gestão. E nesse momento de epidemia, a gente parou, suspendia as aulas ali no dia 17 de março, fomos as primeiras cidades do estado a suspender as aulas. Eu tenho certeza de que essas medidas preventivas que a gente foi adotando ao longo do tempo, elas nos permitiram chegar num patamar hoje de espalhamento do vírus que nos dá um certo conforto, né, do ponto de vista se a gente comparar em relação a outras cidades.
mas a gente não pode baixar a guarda e trabalhar com outras estratégias para fazer a educação chegar na casa de cada um. A gente não só lançou com parcerias com a Fundação Roberto Marinho, com a TV Câmara, com a TV Pinguim, que faz o show da Luna com vídeos educativos para as crianças pequenas, a plataforma online disponibilizada pela Escola Mais, uma escola de São Paulo, que já trabalhava a plataforma de internet, ela estava prontinha, também cedeu para a gente gratuitamente, pelo menos até o final deste ano, a gente vai ter a internet a nosso favor e o uso de plataforma online de aprendizagem, e a gente colocou à disposição as aulas online que podem acontecer, ver pelo YouTube, quer pelo computador, quer por um celular, e também para aqueles que não têm acesso de forma nenhuma à TV, ou à TV digital, ou ao celular, nós estamos entregando para toda a rede pública, a partir da segunda quinzena agora de maio, apostilas físicas, e os professores vão entrar em contato com suas turmas, já estão, tem grupos de WhatsApp, todos mobilizados, SMS, telefone, falando com o pai, com a mãe, a gente sabe do desafio, eu mesmo sou mãe de 2 meninos, um de 7 e um de 10 anos, e sei qual é o desafio que está sendo para poder trabalhar a educação com eles em casa. Eu não sou professora, a maioria dos pais não é, e a gente lidar com esse momento novo e fazê-los, estimular eles a aprender e a estudar é bem desafiador, e me solidarizo aí com a angústia de cada mãe, de cada pai que recebem tanta informação em casa, mas eu lhes digo uma coisa, o que a gente fizer, ele será útil para as nossas crianças, para os nossos jovens, a gente vai fazer um amplo diagnóstico para entender em que estágio que cada aluno nosso está, e nós vamos resgatar todos eles. Nenhuma criança vai ficar para trás. Eu conversava com o Elton e com o Johnny sobre um movimento que tem tomado as redes sociais, né, que é o de adiamento do Enem. O ministro da Educação, Weintraub, ele já se posicionou favorável à realização do Enem esse ano. O presidente Bolsonaro falou que o Enem vai acontecer esse ano, mas pode ser adiado um pouco. E, Raquel, como é que você tem visto esse movimento? Eu queria comentar só esse comentário de Geraldo com o seguinte, principalmente no que se refere a famílias que estão em situação de vulnerabilidade, porque o Brasil ele é marcado por desigualdades sociais, e a gente tem uma parcela significativa da sociedade de alunos que não tem nem acesso a dispositivos digitais e que também tem dificuldade de manter um bom desempenho na rede pública de ensino. Então, como é que a gente pode falar em Enem, em preparação para Enem, num contexto desse? Pois a prova física é muito difícil, a prova presencial, na verdade, é muito difícil de ser feita, porque ela envolve milhões de brasileiros, e a alternativa que se teria era o uso da tecnologia, mas, de fato, ela não é democrática no nosso Brasil. A gente tem dificuldade de internet, de acesso a computador, e isso pode aprofundar a desigualdade que a gente tem no Brasil. Acho que esse debate vai ser fortalecido no país, ele precisa ser feito para que, ao fim, a gente tenha uma solução que seja mais justa e igualitária para todo mundo, né? Acho que tem muita gente mobilizada, todas as redes de educação, os movimentos educacionais do Brasil, e eu tenho certeza, espero e torço que tudo leve para um caminho que seja mais democrático. Acho que hoje é impossível de a gente garantir igualdade fazendo uma prova à distância e exigindo tecnologia dos alunos. O Cursinho Popular, ele está com isso em mente, de preparar para o Enem? Nesse formato novo? Nós vamos precisar fazer, eu acho que a gente tem que trabalhar com todas as ferramentas que a gente tem, e não dá para contar com adiamento. A gente vai colocar na TV Câmara e também na internet, e tem apostilas disponíveis para os alunos, e para quem está na educação de jovens e adultos, e quem vai enfrentar o vestibular também. Então, o Enem e o vestibular. Então, a gente segue com o Cursinho Popular, também à distância, pela televisão e pela internet, para ajudar aí a moçada que está estudando, nesse momento muito desafiador, né? Eu acho que está todo mundo meio prejudicado, mas isso serve para o Brasil inteiro. A gente vai continuar dando as aulas, fazendo a nossa parte e aí acompanhando tudo que está acontecendo, de modo que a gente consiga, no Brasil, chegar a bom termo para todo mundo. Acho que a solução de fazer prova à distância vai gerar uma desigualdade e aprofundar o fosso que a gente tem de desigualdade entre quem tem condições e quem não tem condições no país. Ainda falando um pouquinho sobre a educação, prefeito, essa coisa, voltando só um pouquinho antes, quando a senhora fala
do quanto é fundamental e compreensão da parte dos pais, né, em compreender esse momento. Afinal de contas, o problema chegou para todo mundo, né, não escolheu classe social, né, não escolheu se quem é rico, quem é pobre, quem é magro, quem é gordo, enfim, chegou para todo mundo. Então, de fato, é preciso ter essa compreensão, essa maturidade, né, para enfrentar esse momento. E assim, no final das contas, é a gente também se responsabilizar menos pelo resultado. Não é claro que o pai e a mãe, que não são professores, não vão conseguir dar o mesmo resultado que a escola dá. É claro que a aula à distância ela não vai substituir a aula presencial, com toda a força de engajamento que ela tem, com a capacidade de socialização das ideias que as crianças têm, por mais que a gente faça reuniões em ferramentas como essa que a gente está fazendo aqui agora, com ferramentas de encontros virtuais. Mas é ter a compreensão de que a gente não vai ter o ótimo, não vamos ter o perfeito, mas tudo que está sendo levado de estímulo para os nossos alunos é importante para manter o engajamento dele na educação, para que quando as aulas retornem, eles voltem para a escola, para que a gente não tenha abandono escolar, que as pessoas não desistam, não vale mais a pena esse ano, vale sim, é um ano de a gente superar todas as barreiras que estão postas e a gente conseguir vencer. Nesse contexto da pandemia do coronavírus, uma coisa que eu queria entender é se tendo em vista a forma como os governos estaduais estão lidando, acionando medidas mais rígidas, né, em relação ao isolamento social, se a prefeitura ela já está se preparando ou já está preparada para um cenário mais negativo em que o isolamento ele acabe passando do final do ano, até dezembro e começando para 2021, ainda nesse cenário de a gente não conseguir ter um afrouxamento das medidas. Esse é uma reflexão, na verdade a gente está aprendendo todo dia. Os governantes, eles estão com uma responsabilidade imensa, afinal de contas nós estamos lidando com a vida da população, as decisões, elas são decisões difíceis de serem tomadas, desde lá atrás, no dia 15 de março, quando a gente decretou a suspensão das aulas na terça-feira seguinte, isso era um dia de domingo, né, a interrupção dos serviços presenciais da prefeitura, a releitura de suspensão de serviços para a gente poder centrar forças na saúde em outros serviços, o redirecionamento de recursos, a gente tem uma queda de arrecadação super importante, no primeiro mês a gente perdeu 7 milhões de receita própria, e a gente continua medindo os recursos, então a gente teve que suspender muitos contratos para garantir que até o final do ano a gente mantenha a prefeitura de pé, os empregos de pé, e o espalhamento do vírus ele vai depender muito do nível de isolamento social, né? Isso que os cientistas estão dizendo. Se a gente consegue agora, né, e a gente mede isso de 15 em 15 dias, se a gente passa os 15 dias bem isolados em casa, os 15 dias seguintes, certamente, eles serão de um menor espalhamento do vírus. Então, de 15 em 15 dias, a gente tem que renovar as ondas que vão de conscientização das pessoas sobre a necessidade de ficar em casa. A gente falava um pouquinho antes aqui sobre o isolamento social, aqui a gente em Caruaru acompanha isso através do Em Loco, são cerca de 140 mil pessoas que são monitoradas sem ser individualizadas, respeitando a identidade de cada um e a preservação da privacidade, mas a gente consegue enxergar para onde eles se deslocam e de que forma que se desloca, quais são os bairros que mais respeitam o isolamento social. E a gente conseguir fazer um trabalho, estamos trabalhando para conseguir manter um índice adequado de isolamento. O ideal seria de que cada 10 pessoas, somente 4 saíssem de casa, para os serviços essenciais, para fazer alguma compra, para ir na farmácia e segue por diante. A gente tem conseguido manter aí um isolamento entre 43%, 45%, já chegamos a 40%, e isso é baixo. E a gente, quando pensa que o que está agora, a gente pode ir para a rua, não, porque a consequência disso é daqui a 15 dias as pessoas contaminadas. Então, cada vez mais a conscientização de que a gente precisa se isolar para poder sair disso mais rápido. Você considera que demorou para o governo do estado começar a adotar essas medidas de quarentena mais rígidas? Porque eu me lembro que no começo da pandemia chegou-se a ser decretado, né, uma medida que era das barreiras sanitárias, mas que elas seriam um pouco mais rígidas do que as educativas que a gente tem atualmente, né? Então, eu queria saber se já naquela época você imaginava, não, a gente tem que ser mais rígido do que o que está acontecendo aqui, senão a gente vai ter resultados muito piores em pouco tempo. Você falava até de medidas mais rígidas, se elas forem necessárias, a gente vai ter que tomar. O que a gente está trabalhando de maneira muito intensa é conscientizar a população para que a gente não precise chegar a mais endurecimento.
né, a gente consiga manter aí uma quarentena que não é obrigatoriedade de ficar em casa, é uma recomendação de ficar em casa para preservar a sua vida e a vida de quem você ama. E com isso a gente conseguir fazer a cidade voltar à sua normalidade num período mais curto de tempo possível. Se necessário forem medidas mais rígidas, a gente vai adotar, a gente está com operações em campo todos os dias, a gente está com medidas de barreira sanitária e educativa sendo deslocadas também. Semana passada estivemos na zona rural, porque havia aglomeração de pessoas, estamos colocando na periferia, no centro da cidade, ali na 15 de novembro também. Nas entradas, a gente queria sim, no primeiro momento, e a gente foi proibido recomendado não a fazer, pelo próprio Ministério Público, por conta, penso eu, que seria não sei qual foi a alegação na época, se foi da liberdade, do direito de ir e vir, mas o fato é que em vários locais do mundo, restrições mais enérgicas estão sendo tomadas, e no Brasil também. A gente espera que a gente não precise chegar nesse ponto. A gente tem um nível de contaminação que ele é importante, mas ele não... a gente tem uma curva descendente no que diz respeito à projeção do que vem pela frente, mas a gente só vai conseguir manter essa curva descendente de projeção, de transmissibilidade do vírus, se as pessoas respeitarem o fique em casa. Raquel, você citou aí, em uma das suas falas, que a inteligência tem sido muito importante, né, para traçar os destinos das ações da prefeitura. A gente tem recebido boletins diários da Secretaria de Saúde que mostram que a maioria dos casos de coronavírus aqui em Caruaru são de transmissões comunitárias. Como é que a inteligência ela pode usar dados para tentar conter a movimentação das pessoas e tentar conter também a disseminação do vírus? O nosso secretário de Saúde tem trabalhado de maneira muito intensa com os cientistas e com a equipe técnica da Secretaria, que é muito preparada e comprometida, e estamos fazendo cruzamento de dados. A gente pega essa plataforma em loco, que fala sobre o deslocamento das pessoas, a gente coloca em cima desse mapa os casos que estão confirmados, casos suspeitos, e mesmo os casos de pessoas que estão nos reportando através da plataforma do Colab, Brasil Sem Corona, que não têm sintomas, mas que podem ter convivido com alguém que tem sintomas, e isso no dia a dia a gente consegue fazer os cruzamentos e enxergar quais são as áreas de maior risco, inclusive pela presença maior de pessoas com mais de 60 anos ou não. Média de deslocamento das pessoas, a vulnerabilidade, onde estão as situações em que pessoas têm comorbidades, que é pressão alta, obesidade, diabetes, e a gente monitorar tudo isso e conseguir agir de maneira mais eficiente, onde as pessoas têm mais risco de se contaminar. A gente, essa semana também começa alguns testes em pessoas, inclusive assintomáticas, no território, para tentar identificar na proporção de quem é contaminado, quantos que são positivos, mas que não foram testados. Isso o Estado de Nova York fez, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul também fez, e consegue entender se em Caruaru a gente tem poucos testes e poucos foram confirmados, se a gente faz testes no território, inclusive em assintomáticos, observando regras de estatística, a gente consegue identificar quantos infectados nós temos para cada testado. Na verdade, o que a gente queria ver, Raquel, em relação a essa questão de panorama da economia, é algo que até você já falou um pouquinho no começo da entrevista, em que você citou a questão de queda de arrecadação, mas eu queria que você fizesse uma avaliação de como é que isso impactou em relação aos investimentos que estavam previstos, se dá para fazer esse panorama, porque a gente vê tanta informação assim deslocada, né, sobre a situação que a gente está vivendo. Eu queria saber se você conseguiria fazer esse panorama de como é que está sendo esse impacto econômico e se dava já para a gente puxar também para questões relacionadas ao período junino, como a rede hoteleira, e quanto o Caruaru está deixando de ganhar de patrocínio, ou quanto conseguiu manter de patrocínio, e se há uma ideia do número de artistas que vão ficar sem se apresentar da forma tradicional, né, nesse período que vem aí. Vamos começar pela economia. A gente, como falei, a economia você tem uma queda de arrecadação do município, que ali no mês de março, no mês de abril, nós tivemos uma queda de receita de 7 milhões de reais. Isso, para enfrentar esse momento, a gente suspendeu muita coisa, contratos, derrubamos muito o valor de cada um deles para manter de pé os empregos e os serviços que são essenciais, aumentando o serviço na saúde, na assistência, na educação de uma outra forma e mantendo nossos contratos de pé.
né? Muitas prefeituras pequenas não têm ainda essa alternativa. A gente consegue hoje ainda manter todos os contratos, manter os funcionários, os servidores, com pagamento da folha de salário em dias, e a gente permitir que eles também possam passar por esse momento de epidemia junto com a gente, enfrentando essa adversidade. O governo federal, ele votou lá no Congresso Nacional um auxílio aos municípios. Esse auxílio para Caruaru será em torno de 27 milhões, o que para os próximos 4 meses recompõe essa perda, que certamente será maior do que os 7 milhões para os meses seguintes, mas ajuda a recompor. Não é dinheiro novo, não achem que é importante dizer isso para vocês e para quem está em casa. Esse não é um dinheiro que chega novo, é um dinheiro que vem para repor a perda que a gente teve, e mesmo assim essa reposição, ela não é completa. Então, a gente tem conseguido fazer os ajustes a partir da suspensão de muitas ações e contratos, e eficientização, diminuição do gasto. Na medida em que a gente põe em funcionamento o Caruaru Digital, por exemplo, que acaba com papel dentro da prefeitura, nós só de papel vamos economizar 500 mil reais por ano. Então, isso você soma com deslocamento de moto, carro, para papel e para lá, fora o tempo que a gente perde com os prazos, e tempo é dinheiro em todo lugar. A gente tem muito investimento na cidade, garantido por contrato, convênio, pelo empréstimo FINISA, que a gente tomou junto à Caixa Econômica Federal. Todos os contratos estão de pé. Então, as obras públicas, elas sofreram uma paralisação ali no começo, na primeira quinzena de março, mas aos poucos nós estamos retomando cada uma delas, e hoje a gente tem mais de 90% das obras em execução. Nós vamos com muita pavimentação rodando, acho que a gente tem 30 obras de pavimentação hoje em execução. As escolas em reforma, as creches que estão em construção, a maternidade que está em construção, as obras do centro da cidade, da 15 de novembro, da Rua São Sebastião, a obra da Via Parque, as pessoas vão poder usufruir assim que sair dessa quarentena. E a gente chega num momento, se é difícil falar no aniversário da cidade, que a gente vai ter sequer hasteamento da bandeira, para não ter nenhum momento solene, é difícil também chegar ao ponto de dizer que nós não teremos festejos de rua, no que diz respeito ao São João. O São João, ele mexe muito com a nossa energia, com a nossa alma. Para quem é de Caruaru, adotou Caruaru como cidade, sabe do que eu estou falando, né? De bater um pouquinho mais de frio, a gente já sentiu o cheiro de fogueira e o cheiro da terra que a gente está acostumado a sentir no período de São João. E, infelizmente, nesse ano, vai ser, acho que na nossa história, a proibição, a vedação de acontecer qualquer evento de rua, e a gente transforma isso numa grande plataforma de solidariedade, para poder chegar especialmente aos artistas de cultura popular que fazem dos nossos festejos diferentes de qualquer outro local do Brasil. Esses artistas, eles estão mapeados, a gente tem uma planilha de todos que trabalharam nos nossos eventos nos últimos anos, os artistas de Caruaru, seja do Trio do Pé de Serra, da Banda de Pífano, os cantores, artistas que se apresentaram nos nossos palcos, e a condição nossa para qualquer realização é que não haja o dispêndio de recurso público, para que haja uma grande plataforma de solidariedade, o São João sirva para a gente poder chegar às pessoas que precisam, que estão lá precisando de cesta básica, de kits de higiene, e que a gente possa mostrar o nosso respeito ao artista local, trazendo eles para esse movimento e permitindo, claro que não vai ser igual ao São João, nunca será, porque o São João é uma festa de encontros, a gente vai ter que se encontrar somente em casa e pela internet, mas a gente vai passar por isso. A gente tem também alternativas como a própria plataforma Delivery, é o delivery.caruaru.pe.gov.br, onde a gente já tem hoje mais de 800 empresas cadastradas e mais de 200 mototaxistas que estão fazendo a entrega para essas empresas que estão cadastradas, são as que estão autorizadas a funcionar, ou empresa ou pessoa física de quem está prestando um serviço, está cozinhando, costurando, fazendo máscaras, e a gente está fazendo a entrega, conseguindo fazer a entrega em casa para as pessoas que podem comprar e daquelas que podem vender. A gente vai fazer isso também em relação ao segmento da gastronomia de São João, da comida junina, da pamonha, da canjica, aqueles que normalmente produzem e iam vender na rua, nas barracas. A gente vai fazer isso através da plataforma, vamos dar visibilidade a essas pessoas para poder fazer também circular dinheiro nessa época e todo mundo poder sentir o sabor da comida junina na sua casa, para aqueles que não sabem fazer, né, será o meu caso, eu vou comprar. E a gente vai poder receber em casa utilizando os serviços da plataforma, que está sendo tão útil para a nossa população. E mesmo no novo formato, prefeita. Oi, Johnny, quer concluir? Não, fala logo aí que eu complemento. Nesse novo formato, esse é o grande desafio também, né, prefeita? Fazer com que realmente Caruaru se mantenha ali como a capital mundial do forró, né, capital brasileira do forró, né?
É isso. E se a gente tinha uma visibilidade importante pelas redes sociais e pela internet, mas agora abre-se um canal definitivo, né? Esse será um dos legados da crise, da epidemia, que quem está de fora vai ver muito mais a nossa festa e ela vai ter muito mais visibilidade nos próximos anos. Vamos manter a tradição, manter de pé a cultura. As pessoas vão fazer isso em casa. A gente já fazia, eu me lembro quando era criança, de a gente espalhar o cordão na casa, usava o corredor para de um lado para o outro espalhar o cordão e colar as bandeirinhas. A gente vai inventar isso de algum jeito, fazer aquelas correntes com papel velho e pendurar na casa, né? Ao mesmo tempo em que a gente está trabalhando e na torcida para que as pessoas não se contaminem e que a gente não lamente mortes que poderão chegar. É possível pensar sei lá, num circuito de shows online ou de lives em que vocês tentem adaptar o que já é feito aí por outras grandes marcas que têm patrocinado shows de grandes artistas e colocam ações digitais. Acho que a altura do campeonato, viu, Johnny? Já tem essa definição, não tem? Já tem essa definição. Esse formato não tem? Mas estamos caminhando. Vai chegar. É muito novo para todo mundo, para as empresas, inclusive. Então, tivemos muitas discussões internas, ainda temos. E a gente vai chegar a um formato que nós vamos poder apresentar para a nossa população, especialmente para os artistas de nossa terra. Tem um ditado que diz, rapidinho, Geraldo, só para ainda dentro do São João, apressado come cru. É um ditado que diz, e criticaram muito a senhora, dizendo, ela está demorando demais, não sei quem fez na frente, não sei quem fez primeiro. Eu acho que não é por aí. Eu acho que Caruaru... Tem muito compromisso e responsabilidade, né? Na medida em que a gente diz que vai fazer e como, a gente tem que fazer. Isso tem marcado os nossos festejos juninos. A gente buscou uma transparência, uma profissionalização nos últimos anos e uma parceria muito forte com empresas e com entrega para a população de maneira descentralizada, trabalhando nossas manifestações culturais. A gente tem, e todo mundo olha para a gente. Então, eu não posso cometer deslize nem me apressar sem ter um modelo definido e muito claro. Então, eu só vou anunciar aquilo que tiver preto no branco e que a gente puder fazer. Né? Não vou me aventurar aqui. Raquel, você já tinha anunciado alguns artistas, né, que se apresentariam no São João desse ano. Agora, em fevereiro, durante o Carnaval, você chegou a anunciar Wesley Safadão e outros artistas. Esses nomes que você chegou a anunciar, já tinham um contrato assinado? E se sim, como é que fica essa situação agora? Não, nós havíamos reservado a data com cada um deles, né? Não tinha contrato assinado. Na medida em que chegou aí a epidemia no Brasil e em Pernambuco, especificamente ali em março, que era o momento que a gente ia começar as assinaturas, que os editais também estavam rodando, os editais de contratação de artistas, seria o momento que a gente faz toda a contratação. Então, tudo foi suspenso, porque, afinal de contas, ficou incerto e a gente não tem nenhuma contratação feita, tá? Não existe contratação, não haverá dispêndio de qualquer recurso da prefeitura para envolvimento de qualquer contratação de artistas ou de produção. Acho que a gente pode dar um panorama agora da situação da saúde aqui na cidade. Eu li que o município tem 73 respiradores pulmonares, né? No atual momento, tem 2 unidades de saúde prontas para atender pacientes com a Covid-19, que é o Hospital Manuel Afonso e a UPA da Boa Vista. Qual o panorama que a gente tem hoje? Esses respiradores que a gente tem são suficientes? A prefeitura vai adquirir mais respiradores, mais equipamentos? Eu vi também que já foi gasto mais de R$500 mil na compra de materiais de proteção individual, dos EPIs, né? Como é que está a situação da saúde? A gente está hoje, conseguimos passar pelo redesenho da nossa rede. A gente tem 4 unidades de pronto atendimento em Caruaru. Nós decidimos fazer o direcionamento de questões respiratórias para uma única UPA, para a gente não misturar os atendimentos e a gente não ter risco de contaminação aí cruzada de quem tivesse qualquer tipo de doença que procurasse uma UPA com quem tem questão respiratória. Então, colocamos a UPA da Boa Vista específica para atender essas questões. Lá também tem respiradores e nas nossas UPAs todas têm, com a sala vermelha. A gente tem uma rede de saúde muito grande, pouco comparável em qualquer rede de saúde de municípios do mesmo porte, em Pernambuco ou no Brasil. É muito difícil de você ter um tamanho de rede, com hospital próprio, com maternidade própria, com 4 unidades de pronto atendimento, com 73 equipes de saúde da família.
Então, é uma rede robusta que permite a gente fazer redesenhos. A gente não precisou, por exemplo, espero que não precise, montar o hospital de campanha, porque nós temos um hospital que tinha sido reformado, Manuel Afonso, um investimento alto da prefeitura, para garantir ali um atendimento clínico, cardiológico. A gente pegou esses pacientes e colocamos todos na Casa de Saúde Bom Jesus, porque a gente suspendeu as cirurgias eletivas de lá e direcionamos todo o Covid para ser atendido no Hospital Manuel Afonso. Subimos de 54 para 73 leitos, contratamos mais pessoal, compramos equipamento, respiradores. É importante dizer que nós compramos respiradores a preço anterior, porque nós tínhamos feito licitação, então toda essa confusão que a gente está vendo por aí afora, de respiradores comprados a 200 e 250 mil, sei lá, mais do que isso, nós compramos a R$40 mil o respirador fixo e a R$18 mil o respirador móvel. Esse respirador móvel também permite que as ambulâncias que a gente já tinha adquirido no município, adquirimos 11, já adquirimos ambulâncias também robustas, que permitem com o respirador móvel ser transformado em UTI móvel. E são elas que estão permitindo a gente poder fazer deslocamento de pessoas com tranquilidade, claro, num momento de crise, mas com todo o equipamento necessário. Compramos equipamentos de proteção individual. Todos os trabalhadores nossos trabalham com equipamento de proteção individual, desde o maqueiro, o auxiliar de serviços gerais, até o médico, passando pelo enfermeiro, pela pessoa da nutrição, os assistentes sociais, as pessoas que trabalham na Secretaria de Serviços Públicos, e tudo isso foi objeto de compras e que estão aí colocadas. O dispêndio, ele não é tão alto ainda, porque a gente redirecionou nossa rede. Como a gente tem muita força de trabalho, a gente otimizou muito daquilo que a gente tinha e tem para direcionar para o Covid. E a gente vai continuar fazendo isso. Se agravar, a gente suspende todo o atendimento dos postos de saúde, ficamos com atendimentos em núcleos específicos e a gente, assim, vai trabalhando em etapas. Na reunião que você teve com o governador, na conferência que vocês fizeram, né, junto com os outros prefeitos, ficou destacado na imprensa a questão de solicitar mais leitos, né, para as cidades. E aí eu queria entender, a gente tem toda aquela etapa que já foi divulgada pela Secretaria de Saúde, coletivo de imprensa, da nucleação, né, de unidades de saúde. A gente tem até um exemplo disso, da adaptação, como que a gente viu com a unidade da Boa Vista, né, para atender os casos de síndrome respiratória. Agora, em relação a essa questão do número de leitos, qual o número ideal que o governo do estado precisa atender a cidade de Caruaru para que, junto com essas etapas municipais, seja possível, de fato, garantir o atendimento às pessoas que têm Covid e não sobrecarregar, por exemplo, o Hospital Mestre Vitalino, mesmo com a unidade de campanha que vai ser montada lá? Nós estamos reivindicando, desde o primeiro momento, junto ao governo do estado, uma atenção maior para o interior do estado de Pernambuco. Se a gente tiver a relação habitante, UTI por habitante, a região metropolitana, salvo engano, é praticamente o dobro daquilo que tem no interior do estado. Então, aqui em Caruaru, nós somos sede da 2ª macro-regional de saúde, envolvemos 2 milhões de habitantes e temos 30 leitos de UTI disponíveis. Esses leitos, eles estão sendo ocupados, e não só pela população do Agreste, tem gente da região metropolitana do Recife, Zona da Mata, que está vindo aqui ser internado porque lá já não tem mais. Então, se o que estava aqui já não dá para o que é adequado para nós, então, se a gente abre isso também para quem vem de fora, isso agrava mais ainda a nossa insuficiência de leitos. Para você ter ideia, a gente está conseguindo atender os caruaruenses, porque a gente montou os leitos, temos respiradores, e as pessoas que precisam ser entubadas, elas estão sendo entubadas. Agora, nós temos, pela distribuição das competências, é importante a população saber o que é a competência do município fazer, o que é do Estado fazer, e o Estado precisa entregar UTI. O governo do Estado decidiu fazer o Hospital Mestre Vitalino como um hospital referência para a nossa região, para o Covid, e, assim, o que eu ouço das pessoas que são da área, dos técnicos, é de que o melhor é a gente direcionar equipamentos específicos para tratar exclusivamente de Covid, para não ter contaminação cruzada. Estão montando um hospital de campanha que vai ter, salvo engano, 104 leitos, e a informação que a gente tem é que 20 serão leitos que terão respiradores, mas não serão leitos de UTI. Isso vai ajudar, especialmente também, as cidades vizinhas e cidades pequenas que não têm estrutura alguma. Mas a gente continua afirmando que são necessários mais leitos de UTI,
E o que a gente tem reivindicado também para o governo do Estado é uma coordenação melhor na compra de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Muitos deles o Estado está reivindicando para comprar, mas ele não tem distribuído da mesma forma para os municípios. Eu não quero aqui dizer que a gente não vai comprar, a gente quer comprar, mas a gente não está conseguindo comprar porque quem está tendo acesso é o Estado e não nós. Como também o próprio medicamento, ivermectina, azitromicina, que o Estado recolheu para si e que não está entregando a contento para os municípios poderem fazer a sua terapia, especialmente para nós, que temos também hospitais, como São Bento do Una, que reivindicou isso também, Serra Talhada, e a gente precisa ter esses medicamentos disponíveis para cumprir o protocolo dos pacientes de média complexidade e moderados que estão na nossa rede. Como é que está a relação da Prefeitura com o governo federal? E como é que a senhora vê também essa troca de ministro, essa recente troca de ministro, né, na semana passada? Saiu o ministro Mandetta, depois saiu o ministro Nelson Teich, né, ele pediu demissão. Como é que está essa relação? Bem, a troca de ministros ela é muito ruim, porque a gente precisa, no Sistema Único de Saúde, trabalhar com coordenação nos diversos níveis. O governo federal dialogando com o estadual com o municipal e vice-versa. Né? A troca de ministros, ele muda o comando e muda o entendimento, então é preocupante, né? Mas a gente vai continuar seguindo os cientistas e trabalhando aqui de maneira muito dura, porque as pessoas, na verdade, elas vivem nas cidades, elas não vivem na União, no governo federal. O governo federal poderia estar, e acho que o Luiz Mandetta vinha muito bem, o Teich, ele não teve nem tempo de mostrar o seu trabalho, e é ruim a gente mudar, seja para quem for, mesmo que seja para um cara melhor, é muito difícil mudar num momento em que a epidemia ela está atingindo níveis muito altos no nosso país e que tem aí cerca de 800, 900 mortes por dia. E a relação com o governo federal, nós recebemos um recurso que veio para todos os municípios do Brasil, da ordem aí de 3.600.000 reais destinados exclusivamente para a Covid. A gente tem recebido também os recursos correspondentes a emendas parlamentares. É importante frisar, essas emendas, quando estão destinadas para a Covid, elas estão sendo liberadas, e eu tinha pelo menos o mapa, e tenho. O deputado Daniel Coelho, ele conseguiu liberar 5.250.000 reais, depois ele articulou uma emenda de bancada de mais 2 milhões de reais. O deputado Túlio Gadelha destinou 900 mil reais para Caruaru. O deputado Gonzaga Patriota destinou 100 mil reais e o deputado Tadeu Alencar destinou 200 mil reais. Isso somado dá uma importância aí de quase 9 milhões de reais, eu acho. Ele não está somado aqui, me deram a planilha sem a soma, mas fazendo uma conta rápida, e isso vai ajudar também a gente passar por isso, destinação para média e alta complexidade e para atenção básica no nosso município, e quero agradecer a esses parlamentares que têm dedicado o recurso importante para a nossa cidade. A gente recebeu os 3.600.000 do governo federal e mais 720 mil que foram repassados para o governo do estado, e o governo do estado repassou parte para os municípios. É a história de R$5 por cabeça, por habitante, que o governo recebeu e decidiu passar R$2 por habitante. Desses 5, ele ficou com 3 e passou 2 para os municípios. Então, 720 mil reais somados aos 3.600.000. Muito bem, com a sua resposta. Uma impressão que eu tenho, eu não sei se é uma coisa particular minha, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tipo, a gente vê muita gente falando, não, esse é um tempo de união, vamos baixar as bandeiras e tal. Mas, por exemplo, eu vejo você relacionando aí vários deputados aí que se comprometeram, né, em destinar emendas para essa situação que a gente vive aqui em Caruaru, mas eu não consigo notar um clima de união em relação aos deputados, aos nossos deputados mesmo, de Caruaru, seja federal ou estadual. Voney, Zé Queiroz, Lessa, Tom Nigel. Eu queria saber se existe se eles procuram o governo municipal para saber como é que está a situação, se chegou até algum encontro virtual, alguma videoconferência para debater algum tipo de ação em conjunta, mesmo que não envolva destinação de recursos, assim, especificamente, porque eu sei que cada um está no seu cantinho, fazendo indicações para a construção de hospital, destinando verba para o Hospital Mestre Vitalina, etc. Mas eu queria saber se existe, de fato, essa busca por baixar as bandeiras e ter mais união. Eu tenho tido contato permanente com os deputados Daniel Coelho, Priscila Krause. É indiscutível como eles estão à disposição nossa
para ajudar. O deputado Fernando Rodolfo tem se colocado muito à disposição, inclusive recentemente teve no Ministério da Saúde para que a gente pudesse destravar mais recursos para a nossa cidade, e a gente espera que isso possa ser concretizado. Recebi e falei por telefone uma ligação do deputado Volney perguntando sobre a questão de isolamento, preocupado com isso, e eu disse a ele que a ajuda que ele pode nos dar, e digo a todos os parlamentares de Pernambuco que se questionarem como podem ajudar, é garantindo mais infraestrutura de unidade de terapia intensiva aqui para Caruaru. É indiscutível isso. A gente precisa de UTI, a gente precisa de coordenação para a compra de EPI, ainda que o dispêndio seja nosso, o recurso nosso, a gente precisa dessa coordenação também do governo do Estado. Falei com o deputado Tony Gel no momento das chuvas, ele se colocou à disposição e também ajudou a gente na interlocução ali com a Defesa Civil do Estado, como eu falei também com o secretário da Casa Civil, Zé Neto, que tem sempre sido muito gentil no atendimento aqui, é um amigo pessoal que tenho, e a gente recebi aqui, acho que talvez algum ofício ou requerimento do deputado Eric Lessa, falando de São João Solidário, alguma coisa nesse sentido. A gente tem diversos requerimentos junto ao governo do Estado, falei sobre isso, inclusive na reunião que a gente teve. A gente precisa agora que o Estado abra o Instituto Tavares Buril, que emite RG, carteira de identidade, porque as pessoas daqui, muitas estão tendo dificuldade de ter acesso ao auxílio financeiro do governo federal, porque precisam de ter a carteira de identidade, e muitas não têm, ou perderam, e precisam de segunda via, registro, não, e a gente não tem, o ITB, ele está funcionando numa força-tarefa somente no Recife, isso não faz sentido nenhum, e a gente está reivindicando que isso aconteça aqui em Caruaru. Já encaminhei ofício para o governador, já falei também sobre isso, mas não faz sentido. A gente já comprou, inclusive, equipamento para a gente ser treinado e poder fazer aqui a fotografia e tal, a gente comprou isso na articulação da AMUP, mas a gente não está aberto ainda para poder rodar RG, e as pessoas estão sendo prejudicadas no dia a dia sobre isso. Geraldo e Johnny, eu acho que a gente pode já encaminhar um pouco agora, já que a gente entrou no campo do governo federal, que foi a primeira pergunta de Geraldo, né? Depois você emendou com a pergunta dessa coisa da proximidade, da parceria com os deputados federais e estaduais, falar um pouco sobre a eleição, né? Já que a gente vai caminhando aí. Ao seu ver, prefeito, uma vez que o TCE começa a discutir agora em junho a possibilidade de adiamento ou não em outubro, se ocorre em novembro, houve comentários, inclusive, em Brasília mesmo, de repente, para quem está com mandato, dá mais 1 ano, 2 anos, para que o gestor possa concluir ali. O que a senhora vê de tudo isso? A gente, sobre a eleição, acho que é um momento bem inadequado, né? A gente não tem nem condição de falar sobre a eleição, porque está todo mundo focado na preservação da vida. Mas o que eu tenho sentido em relação, a gente tem um processo eleitoral para esse ano, os mandatos estão se encerrando no dia 31 de dezembro, pelo que eu tenho ouvido falar na presidência de partido, com alguns deputados com quem eu tenho conversado, de que a possibilidade de uma prorrogação de mandato ela é mínima, e o que pode acontecer é aí um adiamento por dias das eleições, e elas poderem acontecer aí entre novembro e dezembro. Mas o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele diz que precisa esperar mais um pouco para chegar ali ao final de junho e entender como é que vai se dar a questão da contaminação do vírus e a epidemia no nosso país, para poder tomar uma decisão em bases mais firmes e sólidas, se é seguro, como é seguro e como a gente vai poder fazer um processo eleitoral. Nesse momento, acho que o que sou candidata é poder entregar de mim o melhor que a nossa cidade puder ter nesse momento de tanta crise. As pessoas sabem, eu sou pré-candidata à reeleição, mas acho que a gente não pode nem sequer de longe pensar em fazer campanha, um processo eleitoral nesse momento, porque todas as nossas forças, energias, elas precisam estar voltadas para a gente fazer nós passarmos por esse momento com o mínimo de perdas possível, né, cuidando de gente. Então, prefeita, dizer da nossa gratidão, tá, de tê-la nesse dia aqui no aniversário de Caruaru, como bem dissemos, nessa nossa estreia, ainda que não tenhamos tantas e tantas razões para comemorar por conta desse problema todo, embora a gente tenha, sim, motivos... Vamos celebrar as pessoas que estão sendo salvas, né, lamentando as pessoas que tiveram seus entes queridos mortos em razão da Covid, mas acho que a gente precisa sim celebrar e ter altivez e fé no futuro sempre. Claro, otimismo. Então, agradecer pela participação, dizer que foi excelente aqui os esclarecimentos, as informações extremamente relevantes, e dizer que a gente pode se encontrar em breve, não é isso, Johnny e Geraldo?
É isso aí, vamos lá. Tem muito assunto para debater sobre Caruaru e para a gente seguir aí semana a semana, trazendo boa informação para a população. Muito obrigada, tá? Muita sorte nesse projeto novo, vida longa, um bom debate para poder esclarecer a população sempre. E vocês têm uma responsabilidade muito grande sobre os ombros de vocês, né? Talvez vocês tenham uma das maiores visibilidades do nosso município, se não for a maior, e no ponto de vista de redes sociais, e o compromisso sempre com a boa notícia, com a verdade e com os pontos de vista diversos que vão existir sempre, mas poder estar atentos para ouvir a todo mundo, né? Beijo no coração de cada cidadão e cidadã de Caruaru. Muito obrigada a vocês também.